Aoandon. Andon azul. Lanterninha azul é o nome desse... Cara, é difícil, cara. Demônio. Espírito. Força, pensamento do folclore recente do Japão. Durante o período Edo, Kupenchas, 1603 a 1867, houve o período Edo no Japão, época do Shogunato. Quase no final, vamos colocar século XVIII, século XIX, as pessoas começaram a fazer uma coisa, principalmente nas cidades grandes, né, para poder vencer o calor do verão. Se juntar para contar histórias de fantasmas. Os japoneses acreditam que contando histórias de fantasmas, tu sinta medo e sinta frio. Entende? No verão esse era o condicionado japonês. Até hoje ainda, viu? Assim que as pessoas começaram a se reunir, sabe? Como houve momentos na França que as pessoas se reuniam para ver mesas girantes. No Japão se reuniam para contar histórias de fantasmas, relatos de fantasma, terror, para sentir medo. Assim que surgiu o Hyaku Monogatari, as 100 narrativas de terror. Na verdade, 100 narrativas, né? Hyaku Monogatari Kaidankai é o nome correto dessa prática que começou no período Edo, certo? Ou Kaidan Hyaku Monogatari. 100 narrativas de histórias de fantasmas. No qual Aoandon, esqueci de colocar no primeiro vídeo. Isso é o Aoandon, o Andon, que é o nome que dá título a esse monstro do folclore, esse demônio do folclore japonês. Acontece que eu tô falando, não expliquei nada do monstro, estou explicando só do Hyaku Monogatari, né? Só das 100 narrativas. Qualquer coisa eu rodo os vídeos de novo e termino de explicar. Acontece que as pessoas se reuniam para contar essas 100 histórias, só que levavam também 100 velas acesas, cada uma representando uma história. E para essas velas não apagarem, eles passavam um papel na volta. Geralmente colocavam uma caixinha. O Andon, a lanterninha de papel, com papel azulado. Faziam questão de usar o papel azul para deixar a atmosfera mais nebulosa e mais mística e assustadora. Por isso, a Andon, lanterninha de papel azul tradicional japonês. Certo? É o que dá nome a esse monstro folclórico que eu ainda não expliquei nada sobre ele. O fato é que as pessoas começavam a contar e iam revezando essas histórias. E cada um apagava uma vela no final do relato. Ia apagando uma por uma. Podia ser 100 pessoas, cada um com uma vela. Mas podia ser 10 pessoas, cada um com 10 velas. Entende? Contanto que dê 100 velas e 100 histórias de terror. Só que ali, nesse contexto, de repente começou a surgir estranhos rumores, boatos, relatos, de que ao apagar a última vela, algo muito sinistro acontecia. A última das velas. Começaram a contar, inclusive virou até texto, poesia, esse treco aí, e descrições em livros de monstros do bestiário japonês. Que, de repente, quando apagava a última vela, da fumaça dessa vela surgia um fantasma azul na frente de todo mundo. Tá? Meio gasoso, meio sólido, com um formato, com jeito de uma mulher com pele azul, com chifres, geralmente horrorosa, vestindo ou uma roupa branca ou uma roupa azul, e atacava as pessoas. Esse, finalmente, foi chamado de Aoandon, o nome desse monstro, que, segundo alguns, seria um demônio abrindo um portal do lado de lá para cá, do inferno para esse mundo, de uma dimensão paralela para esse mundo, segundo alguns. Por outro, seria uma forma pensamento, um tulpa, criado pela tensão, pelo medo daquelas pessoas em contar aquelas histórias. Quanto mais contavam, mais condensavam a energia do medo, formando, criando essa forma de pensamento que foi chamada de Aoandon. Curioso, né, Kupenchas? Interessante, né? Fato, Kupenchas, o Eric Tanimura, que já fez no Japão, no final da aula, né, o Eric Tanimura do J-Horror TV, ele cansou de fazer. Várias vezes ele fez as 100 narrativas de terror depois da escola. Ele falou que é sinistro pra caramba. É normal não apagar a última vela justamente para não ver o que vem depois. Sempre quando se faz essas 100 narrativas numa noite toda, contando nas histórias de terror, de fantasmas, sempre acontece alguma coisa estranha.
Eu já tinha mencionado isso em outra live, só não tinha contado o Ao-Andon, viu? Sabe, dizem que quando apaga a última vela, alguém levanta o braço, mas não contei minha história ainda, entende? A vela apaga sozinha, a vela cai, sabe? Incêndio, enfim, um monte de bagulho acontece, de coisa estranha, quando se faz essa reunião aí, certo? Do Hyakumonogatari Kaidankai. Sem histórias de terror narradas. Eu não faço, de boas.